Estamos de volta e eu vou dedicar aqui esse vídeo para falar sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos, uma série que eu não acompanhei episódio por episódio. Eu fiz um vídeo no primeiro episódio e vou fazer agora um vídeo finalizando e dando uma geral aqui, dizendo tudo que eu achei dessa série, porque eu sei que séries de Game of Thrones não agradam muito aqui no canal. Sei que tem gente que me pede, que cobra, então pelo menos um vídeo de abertura, de encerramento eu gosto de fazer. Mas vamos lá, o que eu achei? Eu adorei justamente por ser um conto dentro do universo Game of Thrones, que muita gente tá falando, um conto irrelevante, tem nada de irrelevante. O que acontece em Cavaleiro dos Sete Reinos é muito importante para o desenvolvimento da história toda, que a gente vai ver inclusive na série mestre, né, na série original Game of Thrones, já que se passa cerca de 80 anos antes da série de muito sucesso da HBO. E realmente é uma série menor. Ela basicamente se passa só numa cidade, só num vilarejo durante uma competição. O cenário é pequeno, os personagens são todos ali envolvidos na mesma trama e no mesmo direcionamento. Você não tem tramas paralelas. As tramas paralelas são muito pontuais e rápidas, resolvidas rapidamente, ou só comentadas, ou sugeridas, ou você só tem a conclusão delas. Você tem mesmo a história do Duncan e do Egg, que se transforma em cavaleiro e escudeiro sem, né, conhecer o passado um do outro. Né? Egg não sabe que Duncan talvez não tenha nem sido ordenado cavaleiro, é um mistério que a série mantém. Dá a impressão no último episódio que eles vão resolver isso, mas não resolve. Eu achei estranho porque me parece que é algo que nunca será resolvido. Nunca será, não vai ter aquele episódio que vai ser a revelação. É importante que não seja resolvido. É importante deixar o público em dúvida. É importante deixar esse mistério no ar. Então é muito melhor que não digam nada. No final tem uma coisa didática explicando o que aconteceu. Cada um faz na sua cabeça a história. Cada um imagina, cada um fantasia. Isso é divertido também. Então acho que é uma resposta que a gente não vai ter. E ao mesmo tempo, claro, Duncan não sabe que Egg é um príncipe Targaryen escondido, que fugiu de casa. E aí ele vai se meter nessa grande competição, nesse grande torneio de justas. Há um incidente que leva até o incrível julgamento do Sete, que apesar de rápido, um pouco confuso, é brutal e deu ao episódio 5 um status de um dos episódios mais bem recebidos da história de Game of Thrones, da franquia. O que fez até a galera lá do Ozymandias, do Breaking Bad, começar a dar nota baixa na IMDb. E aí deu um retorno, que o pessoal do Game of Thrones começou a dar nota baixa pro Breaking Bad. No final de contas, morreram abraçados, os dois caíram a nota. Ficaram com 9,5, se não me engano. Mas as notas de Cavaleiro dos Sete Reinos foram altíssimas. Como eu disse, uma história focada em personagens. Uma história bem mais leve. Bem mais leve. Aquele peso todo dos nomes, das intrigas e daquela coisa palaciana, de traições, é tratado de forma muito mais leve e rápida aqui, ali, rapidinho. A violência está presente, mas nem tanto. A crueldade está presente, mas também nem tanto, para quem está acostumado com outras histórias que a HBO já trouxe da franquia. E tem humor muito mais presente em vários pontos durante toda a série. E esse humor que eles trouxeram para o Cavaleiro dos Sete Reinos dá aquele respiro, para não ficar pesado demais. E muita gente reclamou desse ponto, que agora eu vou entrar. Eu vejo assim, três públicos diferentes. Eu acho que o público que não está muito apegado, não é muito fã, não viu alguma coisa de Game of Thrones e está vendo pela primeira vez o Cavaleiro dos Sete Reinos, nunca ouviu falar dessa história, talvez tenha ficado um pouco confuso, sobrecarregado, a quantidade de nomes e acontecimentos que acontecem sem pausa, né? Não tem tempo. Os episódios são muito pequenos, foram 6 episódios de 40 minutos. Talvez esse público tenha ficado um pouco confuso, mas tenha gostado dos personagens, gostado do tom mais convidativo, mais comercial. Tem a galera que gosta da série Game of Thrones, que tá reclamando já de Casa do Dragão, que tá achando novelesco demais, e quer ver um outro Game of Thrones de novo, sem ser a última temporada. Ou as 2 últimas temporadas, as 3 últimas temporadas, dependendo. E esse público é o mais crítico ao Cavaleiro dos Sete Reinos, que acha que a essência se perdeu. Que é uma série completamente
pervertida do que era para ser originalmente Game of Thrones. E aí não foi uma coisa sem querer. Vamos fazer uma série igual Game of Thrones e sai o Cavaleiro dos Sete Reinos, é uma coisa. Agora, quando a proposta é fazer uma série ligada em personagens e que tenha um tom mais leve, embora, acredite eu, que tenha umas coisas bastante pesadas, não foi a intenção. Então aí é uma questão de gostar ou não, mas incompetência não foi, porque não se tentou fazer um novo Game of Thrones. Eu acho isso bom, acho isso positivo. Assim como eu acho que Casa do Dragão não tenta ser Game of Thrones também. Tem uma outra pegada, tem outras possibilidades, tem os dragões, tem as batalhas no céu, e é isso aí que está sendo o chamariz daquela série. E o Cavaleiro dos Sete Reinos, ele foi recebido com um pouco de rejeição do fã da televisão de Game of Thrones por conta disso, por ser uma pegada diferente. Agora, tem um fã dos livros, que na verdade é o mais chato de todos, e que, pelos que eu conheço, o que eu li, o que eu vi, acho que gostou bastante, porque é uma série extremamente fiel ao material original. Você tem diálogos inteiros que casam exatamente com o que é dito no livro. E nem Game of Thrones, no seu auge, fez isso. Você ter uma adaptação tão fiel e tão direta com o que acontece no conto, né? No Cavaleiro dos Sete Reinos, no Cavaleiro Andante. Então eu acho que isso foi uma coisa positiva e que quem fala sobre Game of Thrones, quem é muito fã dos livros, muito mais do que eu, gostou. Gostou dessa fidelidade, do respeito ao original. E tem essa parada, deixar mais pop, né? No final a música do 16 Tones que toca, que até no Brasil a gente tem 16 toneladas, é uma coisa inusitada. A gente nunca viu Game of Thrones terminar com música pop. E aí é inusitado mesmo, mas eu acho que combina. Combina com uma série que foi mais... que teve essa pegada um pouco mais moderna, vamos colocar assim, e que trouxe esses elementos todos, que é o Game of Thrones, que é o universo Game of Thrones, numa pegada mais dinâmica, mais ágil, mais leve, mais pop, por assim dizer, fugindo da fórmula original. E eu gostaria de ver mais contos, mais pequenas histórias sendo adaptadas nesse formato no futuro. Gosto das grandes séries, gosto dos grandes épicos, 10 episódios, 12 episódios, episódios custando $1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de dólares, como já custou Game of Thrones, mas também essas séries mais leves e com um cenário mais contido, focado em personagens e que sejam mais baratas e que possam ser feitas com mais velocidade, também me interessam bastante. Eu acho que foi um agradável apêndice a um mundo maior, a um mundo muito mais complexo. Vai ter uma segunda temporada, que já está confirmada, então essa história continua. Eu li que há uma ideia, que ainda não está confirmada, de seguir com o Egg até ele cumprir o seu destino, o seu futuro, que eu acho também algo muito curioso. Ele transformaria Cavaleiro dos Sete Reinos em algo muito grande, talvez grande demais. Então seria uma série curta, leve, que vai se transformando a pouco em um novo Casa do Dragão. Não sei se é o movimento ideal, mas dá vontade de continuar acompanhando essa história. A segunda temporada já está confirmada, deve ser no molde dessa primeira, um pouco mais de dinheiro, porque foi muito bem sucedido, teve uma audiência muito boa, rivalizou com The Pitt, e que foi um lançamento também que chamou muita atenção. E eu acho que veremos Dunk e Egg ainda muitas vezes na HBO Max. Então escreve aqui embaixo a sua opinião, daqui a pouco eu tô de volta. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do Quatro Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.